Oi galera, como vocês estão? Vamos hoje para mais uma videoaula, certo? Vamos estudar gramática no livro de língua portuguesa, certo? Na oportunidade nós vamos estudar acentuação gráfica, são os acentos agudo e circunflexo. O acento agudo é esse que vocês chamam de tracinho em cima da letra, ó. Na palavra gramática tem um, tá vendo? O acento agudo. E o acento circunflexo é aqueles que vocês chamam de chapéuzinho, que realmente ele parece com um chapéuzinho, certo? A acentuação gráfica, os acentos, eles servem para dar um som mais forte nas sílabas das palavras. Professora, todas as palavras são acentuadas? Não, nem todas as palavras da língua portuguesa são acentuadas. São algumas que necessitam de acentuação gráfica, tá? Então, o acento agudo, ele é utilizado para indicar o som aberto nas palavras. E o acento circunflexo é o contrário. Ele é utilizado para indicar o som fechado, certo? O acento circunflexo, as palavras com acento circunflexo, dá a entender que o som da sílaba de determinada palavra, ele sai com mais dificuldade da nossa boca, é mais fechado, certo? Por exemplo, aqui nós temos a palavra pântano, certo? Nós sabemos que nós temos o N para dar esse som, para fechar esse som, mas ele não é o suficiente. Por isso que é necessário o acento circunflexo para dar esse som de pântano, como se o som estivesse saindo também pelo nosso nariz, mais pelo nariz do que até mesmo pela boca, certo? Na palavra robô, certo? Na nossa região aqui, nós costumamos ler essa letra como O. Tem algumas regiões que lê como O, mas aqui na nossa região nós lemos como O. Esse O vai dar esse som fechado por causa desse acento. O, robô, certo? Do mesmo jeito a palavra tênis. Olha, o E não é pronunciado como é como em, tá certo? Por isso que tem o acento circunflexo para dar esse som mais fechado nas palavras. E o acento agudo para dar o som aberto. Lembra que na palavra tênis o E tem som de E, de em? Na palavra café não tem esse som de em, é de E mesmo. E para ter esse som bem forte, é necessário o acento agudo. Se eu colocasse o acento circunflexo aqui, não ficaria café, ficaria café, né? A palavra óculos, certo? O acento agudo também no O. Se eu colocar o circunflexo, não vai ficar óculos, com esse som bem aberto. Ia ficar óculos. E a palavra não é óculos, é óculos. Da mesma forma, a palavra chá, né? Que nós só temos uma sílaba na palavra chá. E é acentuada com o acento agudo, para dar esse som aberto, certo? Ah, professora, como é que eu vou saber quais são as sílabas que eu vou acentuar na palavra? Como eu vou saber que a palavra robô tem dois O? Por exemplo, qual desses Os eu vou acentuar? Quando você pronuncia robô, já dá esse som fechado no último O, certo? Mas para você ter mais certeza qual a sílaba que você vai acentuar, você chama a palavra. Como eu chamo a palavra, tia? Como se você estivesse chamando uma pessoa. Por exemplo, pântano. Vou chamar pântano como se pântano fosse uma pessoa que está ali e eu quero chamar para perto de mim. Então eu digo pântano. Qual foi a sílaba que tia esticou mais na hora de falar? Não foi o P-A-N? Pronto, pois é esse A dessa sílaba que você vai acentuar, certo? Do mesmo jeito, vou pegar aqui uma palavra com acento agudo, certo? Café. Qual a sílaba que eu vou acentuar em café? Eu chamo café. Café. Ó, a que tia mais esticou é a que vai ser acentuada. No caso, o E da sílaba fé da palavra café, certo? Então, esses acentos servem para isso. O agudo para dar o som aberto e o circunflexo para dar o som fechado. O agudo é esse tracinho que te mostrou no início na palavra gramática. E o circunflexo é esse daqui da palavra robô,
da palavra pântano e tênis, que é o chapéuzinho, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas palavras da nossa ortografia, certo? Que são palavras com BL, CL, FL, GL, PL e TL, certo? Essas sílabas aqui vocês já estudaram quando vocês estudaram os encontros consonantais das palavras, lembram? Os encontros consonantais com L? Pronto, pois a nossa ortografia de hoje é para reforçar o estudo desses encontros consonantais, que são palavras com essas sílabas. Aí eu trouxe aqui a palavra flecha. Essas palavras aqui vocês vão encontrar no livro de vocês, tá certo? Lá na página 46. Flecha, bicicleta, atlas e iglus, certo? Quando vocês responderam o exercício, vocês vão ver que essas palavras vão estar lá, tá certo? Se vocês acharem necessário fazer um ditado com essas palavras, escrever, procurar gravuras para reforçar o conteúdo, vocês podem fazer também, podem ficar à vontade, tá certo, queridos? Até a próxima e bons estudos!